O que faz as crianças felizes, afinal? Cláudia Fortuna fala sobre a constelação familiar e a criança feliz. Confere aí. Dia das Crianças está chegando e todo mundo sabe que uma casa com criança é uma casa mais alegre. Para falar hoje aqui no programa a respeito de constelação familiar e criança feliz, está aqui no Sinta-se Bem novamente a minha xará, Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda. Tudo bom? Bom, realmente uma casa com criança ela tem um outro ritmo e um outro clima. Mas o que faz uma criança feliz não é brinquedo, não é comida. Uma criança é plenamente feliz quando os pais são felizes. Quer esses pais estejam juntos ou separados, desde que os dois estejam felizes. Uma coisa também muito importante para os pais entenderem, que os pais sempre vêm antes da criança. Não adianta dar tudo para um filho se não cuida do seu próprio relacionamento, se não cuida do seu casamento. Sem o casamento, essa criança não existiria, sem essa parceria, sem essa união, a criança não existiria. Então a criança, ela é algo que surge. E para a criança, o mais importante é que ela se sinta pertencente. Ela é perfeitamente capaz de assumir coisas, inclusive adoecer e às vezes dar, em casos extremos, até a sua própria vida para que os pais fiquem bem. É muito comum quem é mãe, quem é pai ou quem convive com criança saber que quando os adultos brigam, mesmo que não seja na frente das crianças, às vezes as crianças manifestam febre, tosse, uma série de sintomas que quando os pais se unem para fazer algo pela criança, isso some. Instantaneamente aquela febre passa, a criança às vezes até já sai, já vai brincar e tudo mais. O natural é que a criança seja feliz. Ela sente, Claudinha, mesmo que esses pais disfarcem e finjam ali que tem um relacionamento bacana ou que estão felizes também, ela sente lá no íntimo que algo não tá bacana? Com certeza. A criança ela tem uma percepção no nível molecular em relação à família e aos pais. Ela capta, mesmo dentro da barriga da mãe, mesmo antes de nascer, ela já capta que clima ela está vindo. Às vezes acontece, por exemplo, que um avô faleceu um pouco antes dessa criança vir ao mundo. Essa criança, muitas vezes, ela fica vinculada com aquele avô e quando ela nasce, ela já tem um serviço nessa família. E aí muitas pessoas dizem assim, fulano se foi, mas chegou o Beltrano para alegrar a família. Não é justo colocar esse peso todo de salvar uma família em cima de um bebê. É necessário que ele venha do jeito que ele tem que vir, sem que tenha mais expectativas em cima da sua função na família. Para que serve a gente ter filhos? Para que a gente tenha continuidade nas famílias, para que as famílias sobrevivam. A reprodução, ela está a serviço da sobrevivência. E por isso é muito importante ter filhos também, claro. Claudinha, tu falaste que é importante que essa criança se sinta pertencente ali ao sistema familiar. Quando uma criança, quais são os sinais de que uma criança não está se encaixando nesse sistema, enfim? Bom, qualquer sinal de rejeição, e muitas vezes os pais contam,
Para a criança, quando eu soube que eu estava grávida, eu entrei em pânico e queria te tirar. Esse é um dado que não é necessário ser contado para uma criança, porque isso faz com que ela se sinta, às vezes, uma vida inteira um adulto rejeitado. Só que o que é importante que as pessoas entendam, e eu acho isso fundamental, então vou falar bem olhando para todo mundo aí, gente. Prestem atenção que isso pode mudar a vida de muita gente. O que é fundamental é que quando a gente deixa uma criança vir ao mundo, ela não é mais da gente. A gente foi uma nave que transportou tanto o papai quanto a mamãe, eles transportaram. E essa criança vem sim para dar continuidade, para levar genética, tem uma série de funções, mas é muito importante entender que a criança não pode ser o centro, porque ela é a pequena. Os pais têm que agirem como adultos, os pais têm que ser os adultos e as crianças precisam ser só crianças e ter liberdade de amar ambos os pais, do jeito que for. Seja quem for o pai, seja quais forem as restrições que a mãe tem sobre o pai, isso não é um assunto do filho. Isso não precisa chegar no filho. Ele veio e ele tem que ser livre para poder chegar em qualquer um dos pais. Quando a gente tenta evitar isso, quanto mais se tenta, mais parecido com aquele que a gente tem restrições, a criança vai ser. Pode ter certeza disso. Claudinha, eu sou mãe também, eu tenho um filho de 6 anos e eu reparo, e quero saber se isso tem a ver com a constelação também, que vale muito mais o que se faz do que o que se fala. Criança segue mais o exemplo dos pais do que o que eles pregam, do que eles, enfim, falam para ela? Isso, claro que sim, porque a gente diz que uma imagem vale 1000 palavras. Tu imagina o que não vale uma atitude, o que não vale o comportamento, o dia a dia. Então, não adianta nós dizermos uma coisa e fazermos outra, porque essa incongruência causa sim muito estresse. E tu perguntaste sobre a questão de como é que uma criança se sente pertencendo ao sistema. Quando o pai e a mãe são respeitados nela. Toda criança tem dentro de si papai e mamãe. Toda criança é uma união deste pai com essa mãe, meio a meio. Então, quando um dos pais, ou os avós às vezes também, ou os tios, ou outras pessoas, até pais adotivos, não respeitam as origens biológicas, isso causa muitas consequências para essa criança e para o próprio sistema. Para finalizar, a criança ela pode equilibrar muitas vezes o sistema familiar ou não? Muitas vezes ela vem sim, inclusive para consertar coisas que antes não eram possíveis de serem consertadas. Imagina uma história à la Romeu e Julieta, tá? Em que eles tivessem um filho. Este filho tornaria 2 famílias rivais uma única família. Então, muitas vezes as crianças vêm consertar coisas que antes era impossível. Isso é um peso para essa criança ou não? Depende do jeito que os pais vão conduzir isso. Tudo depende se os pais vão levar isso como algo pesado ou se os pais vão levar isso como entendimento. Claudinha, agora para finalizar assim, né? Antes eu falei para finalizar e essa entrevista vai rendendo, porque eu vou fazer uma Sim, vai tendo mais coisas. Porque eu tenho certeza que tem muita gente se perguntando isso, a gente já falou sobre esse tema em uma outra matéria, mas criança pode constelar também, inclusive quando está dentro do ventre. Sim, pode constelar sim, elas são inclusive muito mais rápidas do que a gente. A alma da criança ela está completamente aberta, como a trajetória dela aqui visivelmente pequena, qualquer mudancinha faz uma grande transformação.
Enquanto que o adulto tem que ficar, entender, passar pelo cérebro, passar pelo coração, voltar para o cérebro, virar uma atitude, a criança, ok, e tá feita a mágica. Muito obrigada pela participação, sempre um prazer te receber aqui no Sinta-se Bem e falar de um tema tão bacana. Muito obrigado, feliz Dia das Crianças para todas as crianças pequenas e para as crianças que ainda sobrevivem dentro de nós. Ao salão